Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Esta semana falamos sobre os portos, qual a situação dos portos e dos transportes marítimos em Portugal, com base em mais um livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, o ensaio Portos em Portugal, da autoria de Feliciana Monteiro, professora de Economia na UBI Business School no Luxemburgo, especialista nesta questão dos transportes e da logística. Com ela vamos também falar com José Rino, que tem a seu cargo a avaliação técnica, económica e ambiental de projetos do setor portuário no Banco Europeu de Investimentos, uma reflexão sobre os portos nacionais neste Da Capa à Contra Capa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Juntamos de forma remota nesta conversa três sobre a questão dos portos. Muito obrigado. Professora Feliciana, comece por si. Os portugueses têm visto nos últimos dias a questão dos portos entrar na sua atualidade por uma questão até um pouco provável há uns meses atrás. Hoje em dia o mundo assiste a um bloqueio portuário relacionado com uma guerra que, com fortes implicações económicas, eventualmente assim se percebe melhor também o lado económico de uma guerra, quando os portos estão fechados, há determinadas mercadorias que não conseguem ser escoadas. Este caso que está a acontecer com os portos ucranianos mostra bem, digamos, a preponderância da frente portuária nas exportações de um país? Muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigada à Rádio Renascença por esta oportunidade, bem como à Fundação Francisco Manuel dos Santos, pela equipa extraordinária que tornou o livro possível, e ao José Rino pela sua presença aqui hoje. Realmente isto só veio acentuar a importância fundamental dos portos para um bom funcionamento de uma economia. A guerra na Ucrânia está a contribuir para perturbar ainda mais realmente as cadeias logísticas globais, nas quais assenta o bom funcionamento da economia global. É particularmente relevante assinalar que a Rússia e a Ucrânia fornecem 15% do milho, 28% do trigo, 29% da cevada e 75% do óleo de girassol a nível mundial. E, por exemplo, um artigo que também saiu nos últimos dias da Economist diz que 250 milhões de pessoas se encontram em risco de fome, com o facto de, nomeadamente, o porto de Odessa estar fechado e não permitir o escoamento destes produtos. A produção do último ano estava prestes a sair, o porto de Odessa está fechado e tem havido até solicitações das Nações Unidas, o Food Program, a solicitar que se garanta a segurança do porto para permitir escoar estes produtos, porque os impactos vão ser a nível global para todos nós, aumentando os preços, diminuindo, havendo escassez de produto, e que será particularmente notório nos países em vias de desenvolvimento, dos quais estes produtos fazem parte da alimentação. Há alguma alternativa quando um porto está fechado? Ou seja, é possível contar com um porto próximo, ou a natureza específica de um determinado porto em relação às suas características, em relação aos navios que recebe e em relação à capacidade terrestre de ligação à outra cadeia terrestre, é decisiva e não pode ser substituída? Bom, os portos movimentam aproximadamente 70% do comércio intercontinental de mercadorias em valor e ainda mais em peso. E há certas indústrias que dependem quase exclusivamente dos portos nas suas cadeias logísticas, como é o caso, por exemplo, da energética, o petróleo, o carvão, o gás natural, a metalúrgica, o ferro, o cobre, o alumínio e a cerealífera, que é o caso que estamos a falar agora aqui. Alternativas viáveis, poderia sempre falar no transporte ferroviário para este tipo de carga, mas não é, de momento não está instalada as cadeias logísticas estão mesmo montadas para os portos. A grande parte, principalmente para este tipo de mercadorias, dependem mesmo, é quase exclusivamente dos portos na sua importação, exportação, deslocação a nível mundial. A minha questão tem a ver com o facto, por exemplo, uma alternativa poder ser um país ao lado, com um porto que esteja ativo, e fazer transpor toda a cadeia terrestre do ponto de vista logístico, encaminhá-la para aí. Mas provavelmente é impossível fazer todo este trabalho e não é execuível. De um momento para o outro não é possível e não é execuível. São investimentos avultados, mesmo. De momento essa infraestrutura não está lá, não é? Estava direcionada para determinado porto.
criar alternativas requer investimento a nível de capital, a nível de tempo, e estamos a falar de grandes quantidades que um navio leva e que, mesmo por rodovia ou ferrovia, teria que estar a infraestrutura montada e mesmo assim não seria competitiva. Por isso é que os portos são tão fundamentais, até às vezes fala que isto é praticamente carga cativa, não é? Já agora, o que vale o Mar Negro neste... Não estamos a falar apenas e só de oceanos abertos, mas também não estamos a falar do Mar Negro, e os portos são sempre zonas sensíveis do ponto de vista estratégico, desde sempre, e aqui no Mar Negro há muita movimentação? Depende do tipo de cargas, mas sim, é um ponto fundamental a nível internacional. Muito bem. E neste caso aqui, é só para reforçar que, por exemplo, a Ucrânia, sendo um dos principais produtores e exportadores de grãos, há a questão que é, com a guerra nem sequer se está a conseguir distribuir internamente. As colheitas que estavam apanhadas e prontas para exportar estão a apodrecer. E há o risco de escassez de produto, quer no próprio país, quer nas regiões à volta, quer na parte da exportação. Elas eram facilmente o sexto exportador mundial a nível, por exemplo, de trigo. Então nós iremos sentir o impacto no futuro próximo. José Rina, gostava também de ouvir a sua perspectiva sobre o efeito de um bloqueio deste tipo do ponto de vista económico. Certamente vai causar desequilíbrios, quer nos mercados, como acabou por ser aqui descrito, mas também na forma como as operações portuárias são desenvolvidas. Qual é a sua perspectiva? A nível de bloqueios, não só agora no Mar Negro pela Rússia a bloquear os portos ucranianos, mas também durante a pandemia, nas alturas mais críticas, existiram claramente bloqueios a nível portuário, tanto na China, quando a pandemia estava a afetar mais criticamente Xangai, existiam bastantes limitações ao transporte portuário, ao embarque e à recepção de mercadorias. E o mesmo se passava na Europa. E um dos grandes problemas, ou algo que adicionava a este problema, era o facto de estas duas situações muitas vezes estarem desfasadas. Quando a pandemia estava mais forte na China, não era o caso na Europa, onde se queria consumir. Por vezes, quando a pandemia já regredia um pouco na China, já se podia produzir, na Europa estávamos com a pandemia nos seus picos e não podíamos e não tínhamos consumo. Portanto, todas estas disrupções causam grandes instabilidades no sistema logístico e isso é uma das razões pelas quais os operadores logísticos hoje em dia estão muito mais relutantes em fazer grandes investimentos e, digamos, em prestar novos serviços. Isto resulta, no fim de tudo, em menos oferta do lado do transporte, do lado logístico, e com os preços de transporte aumentarem também. Claramente a subida dos preços é também motivada por este bloqueio. É evidente que bloquear um porto tem um impacto brutal do ponto de vista da subida dos preços. Obviamente. E temos visto claramente que o custo de transporte de contentores e de outros produtos tem incrementado altamente. Eu, no início da pandemia, por exemplo, e muito ingenuamente, julgava que os grandes operadores logísticos iam sentir bastante, iam entrar em crise durante a pandemia. Mas a realidade, e por exemplo, para dar só um exemplo da Maersk, que é um dos grandes operadores operadores logísticos a nível internacional, as ações da Maersk subiram desde 6 mil coroas antes da pandemia até 20 mil coroas hoje em dia. Portanto, claramente foram empresas que conseguiram ganhar maiores margens com a pandemia devido ao facto também de haver menos oferta no mercado. Portanto, existem menos serviços logísticos disponíveis, apesar de ter havido algumas quebras no consumo, o consumo continua a subir, já está a chegar a níveis de antes da pandemia e os preços estão bastante altos e isto reflete depois também no dia-a-dia das pessoas. Portanto, todos os produtos que são importados, que têm de vir do estrangeiro, e mesmo internamente acabam por ficar mais caros. Feliciana Monteiro, este é um dos tópicos também do seu livro, a determinada passagem que faz sobre a importância estratégica dos portos, e é importante sublinhar isso, onde nota que é sobretudo na Europa que, digamos, está o centro da atividade. A localização geográfica dos principais portos europeus é singular. E eu gostava de perguntar se vê alguma mudança, se, por exemplo, com o eventual reforço da capacidade em Portugal de Sines, porque é um porto particular, já podemos falar de Sines mais à frente, mas
há mudanças estruturais que podem ser feitas ainda hoje, porque há uma outra parte do livro que entendo que nos aponta para localizações históricas. Não estamos a falar de portos recentes. Todas as grandes cidades portuárias, todos estes portos têm uma longa história, ou seja, é muito difícil haver alterações geoestratégicas e geográficas de um momento para o outro, não só devido provavelmente aos custos da instalação de um porto, mas também de que já estão montadas as rotas e é muito difícil mudar estas rotas. Estou errado? Não, os portos desenvolveram-se historicamente perto de cidades e as cidades desenvolveram-se perto dos portos. É uma relação de mãos dadas, não é? E o que acontece é que aquilo que tornou ao longo dos séculos os portos e as cidades bem-sucedidos e economicamente fortes, neste momento está a tornar-se já há uns tempos, a tornar-se uma limitação. É o caso, por exemplo, de Leixões, de Lisboa, em que mesmo que o Porto em si queira crescer, tem constrangimentos a nível da cidade, que entretanto cresceu à volta. Hoje em dia, e há um grande foco da União Europeia, é atingir e depois manter as metas de sustentabilidade, portanto os investimentos. Os nossos portos precisam de investimento para continuar a crescer, mas e o investimento tem que ser feito de uma forma a que ter em conta as metas sustentáveis estabelecidas pela União Europeia. E então estes constrangimentos, aquilo que fez historicamente o Porto ser bem-sucedido, chegou a um ponto em que limita o crescimento, não é? Expansão dos terminais, expansão da área logística. O Porto, enquanto nó entre o mar e a terra, os produtos têm que ser escoados a nível terrestre, quer seja pela rodovia, ferrovia, várias alternativas multimodais, e nisto, com o crescimento da cidade, há um choque entre a necessidade de distribuição das mercadorias, ou trânsito das mercadorias, e a vida do dia-a-dia dos cidadãos. Por outro lado, o que acontece com Sines é que é um porto diferente, é um porto de águas profundas, que é os portos de águas profundas ao nível do de Sines são raros mesmo a nível mundial. O que acontece que Sines não tem é o tecido urbano, ou um hinterland, onde tão rico ou tão denso como os outros portos que cresceram historicamente. Que também isso não é uma vantagem? É uma vantagem desde que tenha, a nível terrestre agora, os investimentos necessários a nível de como escoar os produtos, porque os produtos têm que chegar ao tecido empresarial que precisa das matérias-primas, que precisa de escoar os seus produtos, aos consumidores finais. Portanto, por um lado tem a vantagem, tem o potencial tremendo de poder concorrer a nível internacional nas grandes cadeias logísticas, nomeadamente nas rotas Ásia, Europa, América do Sul, com os grandes navios de grandes dimensões, ou como os superpetroleiros, os supercargueiros. Portanto, tem toda essa vantagem. E agora, a carga que chega ao Porto, há uma parte que é a transshipment e há outra parte em que vai servir alguns interlands. Portanto, o Porto também tem que ter, por um lado, não ter as limitações que têm os outros, o que é uma grande vantagem. Requer os investimentos para que a carga consiga ser escoada a nível terrestre de uma forma eficaz. E, claro, tendo em consideração as diretivas ambientais. Esse é um ponto interessante aqui para o José Rino. O que é possível fazer em Sines, tendo em conta todas estas contingências que acabam de ser descritas? Bom, o Porto de Sines tem baseado o seu desenvolvimento nos últimos anos, basicamente, à volta de dois tipos de tráfego, não? Os contentores, que cresceram muito, mas que são um tráfego que, digamos, que chega ao Porto e sai do Porto por via marítima, ou seja, é o que a doutora Feliciana agora referiu como o transshipment. Portanto, são contentores que vêm nos mega contentores do Oriente, por exemplo, chegam a Sines, são deixados no Porto e depois vêm outros barcos de menor dimensão, que depois fazem a distribuição para outros portos europeus. Outro dos mercados à volta do qual o Sines cresceu foram os combustíveis fósseis, portanto, para alimentar tanto a refinaria como as centrais elétricas que estavam localizadas na zona. Agora, sabemos que, até por questões de sustentabilidade, este segmento dos combustíveis fósseis é um segmento que está comprometido, digamos, no médio prazo, pelo menos.
Os contentores é algo que, obviamente, tem de investir, tem de crescer. E uma maneira de o fazer crescer, para além deste volume de transshipment, que é o que entra e sai apenas por via marítima, é criar boas condições, bons acessos, tanto rodoviários como ferroviários, e principalmente ferroviários, que possam fazer a distribuição desta carga, que chega em contentores a Sines, pelo resto da Península Ibérica, portanto, não só em Portugal, mas também conseguir ganhar mercado em Espanha, tanto nas regiões limítrofes com a fronteira portuguesa, mas também com Madrid e outras grandes metrópoles. No entanto, esta questão da Ucrânia pode, de certa maneira, mudar aqui alguma equação, porque estava a dizer que a questão dos combustíveis, por natureza, digamos, das estratégias ambientais e climáticas, poderá perder um pouco de preponderância, mas a verdade é que neste momento o que se discute é o alargamento do Porto de Sines para duplicar a capacidade de recepção de um conjunto de cargas, neste caso gás natural, que eventualmente fará a diferença na diversificação energética da Europa. Já se fala numa redução que pode ir até 10% do gás russo da Europa só por via de Sines. Exatamente. Bom, isso também, o facto de agora poder incrementar no médio prazo também o tráfego de gás natural, do LNG, é uma possibilidade e é algo que é necessário também para diversificar o mercado energético na Europa. Existem duas questões depois. A distribuição, existem outros portos que também na Península Ibérica se estão a posicionar, principalmente em Espanha, que têm também grandes áreas de reserva, de armazenamento e também estações de tratamento depois do LNG para a liquidificação. E, portanto, o Sines iria competir também com estes portos. Depois existem duas questões. Como é que este gás depois iria ser distribuído pela Europa? Uma das maneiras, e a mais viável nesta altura, seria também por navio. Portanto, criam hubs na Península Ibérica, onde o gás chega de outras vias, ou da Argélia ou dos Estados Unidos, é armazenado e depois distribuído pelos outros países da Europa. Ou então por via terrestre, por pipeline. A questão do pipeline é que a capacidade hoje em dia que liga a Península Ibérica até a França e ao resto do continente europeu é bastante limitado. Portanto, não tem capacidade sequer para chegar aos níveis que chegariam tanto da Rússia via Alemanha e Polónia, e através dos tão falados hoje em dia dos Nord Stream, mas também dos pipelines que chegam à Itália pelo Mediterrâneo vindos da Argélia. Portanto, teriam também de ser melhoradas os pipelines terrestres que existem hoje em dia entre a Península Ibérica e o resto da Europa. Aqui, sobretudo, para os ouvintes perceberem, quando falamos da transferência de cargas, é o tal transshipment, não é? Do ponto Exatamente. de vista técnico, assim se chama. Professora Feliciana Monteiro, como é que vê essa possibilidade de Sines poder ajudar a contornar a dependência do gás russo, tendo em conta, até no seu livro, até fala sobre uma das grandes questões que coloca, que tem a ver com o facto de não ter aparecido, por exemplo, ninguém num concurso para a concessão de um novo terminal de contentores. A concessão ficou deserta na altura. Eu queria começar por referir que o Porto de Sines realmente é a nossa maior infraestrutura nacional e com peso em 2020 de 1% do PIB nacional. E com os investimentos que estão a ser feitos agora, que agora foram referidos, no novo terminal Vasco da Gama, a ampliação do terminal 21, que espera-se que duplique nos próximos anos. Portanto, há um investimento em Sines. O foco que eu queria colocar é que este investimento tem que estar ligado com a parte terrestre, porque uma das questões fundamentais para que o ideal para um porto ser competitivo e funcionar bem tem 3 fatores que têm que funcionar em simultâneo. Uma navegação fácil aos navios, que neste caso existe, áreas de cais e logística, sem constrangimentos de crescimento, que neste caso também existe, e excelentes acessibilidades terrestres, multimodais, que era o que também o Jardim estava aqui agora a falar do pipeline e da ferrovia, que realmente a ferrovia é fundamental pelos volumes que consegue escoar. Sines, claro que tem concorrência, e por exemplo, essa questão que eu estava... Claro que tem concorrência, mas as coisas estão alinhadas e o setor, quer as autarquias, quer a parte da administração portuária, que é mesmo os operadores privados, parece-me que ao longo dos anos têm mostrado que estão motivados e que estão
a dar os privados, quando têm um desafio, normalmente conseguem avançar. Eu sou uma grande e acreditadora, não é? Sou uma grande fã dos privados na gestão das indústrias. E, aliás, a nível mundial tem-se provado isso, porque tradicionalmente os portos eram públicos e nas últimas décadas, com a onda de privatizações a nível mundial, tem-se visto que os portos que são privatizados, ou total ou parcialmente, tornam-se bastante mais competitivos. O que aconteceu em Portugal, por exemplo, é que quando foi a onda de privatizações e com o Livro Branco em 1998, não se assumiu inteiramente a questão da competitividade, falou-se na complementaridade entre portos e pegou-se em 300 km de costa, que vai desde Leixões até Setúbal, e há vários tipos de competição portuária. E neste caso o que se fez foi que não se permitiu a concorrência entre terminais, porque eles no fundo foram privatizados, mas na altura todos à Lisconte, que agora entretanto foram todos vendidos à Eupor, sem grandes... o nosso regulador, nós também não somos como os países anglo-saxónicos, não temos tradição de um regulador forte que garanta a concorrência e, portanto, toda essa parte também ficou, no fundo, sem concorrência, tudo da mesma empresa, e que neste caso nem sequer é uma empresa ou portuguesa ou europeia. Um dos pontos da sua reflexão é a necessidade de maior concorrência no setor, exatamente. Exato. E de uma regulação mais forte, e eu estava aqui a sublinhar, não é? Exato. Os portos em Portugal têm-se mostrado até bastante resilientes, mesmo face à crise de 2008, 2009, a mais recente pandemia do Covid. Estamos neste momento a ver a questão da guerra Rússia-Ucrânia. E, apesar das limitações, quer de capacidade, quer de restrições ambientais e urbanísticas, existe ainda bastante capacidade disponível para os volumes de carga crescerem sustentavelmente nos portos nacionais, tendo em consideração que isto é uma procura derivada também da atividade económica. O que tem-se mostrado é que a competitividade interportuária em Portugal foi dificultada pela esta teoria da complementaridade entre portos, que foi assumida no tal livro branco, e que esta premissa de que ter 8 terminais de contentores espalhados ao longo da costa, não é, de Leixões a Setúbal, sob a gestão da mesma empresa, traria vantagens competitivas. Esta premissa não se tem verificado nem na teoria nem na prática, não só em Portugal como em outros casos. A concorrência, em que as regras do jogo estão bem estabelecidas, e com um regulador forte, a concorrência só tem beneficiado não só o setor, como já se viu que este setor tem um impacto não só direto como indireto. Portanto, a própria economia nacional torna-se mais forte quando a concorrência é permitida. Os privados têm um maior incentivo, e isto a nível da teoria económica, vê-se não só nos portos, como nos aeroportos, como no setor dos transportes. A parte da operação gerida por privados é mais flexível, tem visão a médio e longo prazo maior, os investimentos são feitos de forma mais estratégica e quando são feitos são seguidos e valorizados e promovidos, levados a cabo com outra intensidade. Portanto, a concorrência tem beneficiado as economias e os cidadãos, em últimos casos, que são os consumidores. José Rino, tem perspectivas sobre este tópico? Sim, tenho algumas, mas deixa-me só voltar um bocadinho atrás para falar um bocadinho desta situação que referiu, portanto, que o concurso que se abriu relativamente ao novo terminal de contentores em Sines ficou deserto. Nós temos também de ver um bocadinho qual foi o enquadramento. Ora, este concurso foi lançado antes da pandemia, portanto, com previsões de tráfego e previsões de receitas anteriores à pandemia, para ser preparado e entregue já depois em junho de 2020. Ora, a pandemia começou e, obviamente, também como já referimos aqui, os operadores logísticos ficaram bastante relutantes e reticentes em fazer grandes investimentos, porque têm muita dificuldade hoje em dia em fazer previsões de tráfego, em perceber como é que o mercado vai reagir. Portanto, nós temos não só a pandemia, temos também hoje em dia a guerra da Ucrânia, tivemos pelo meio um bloqueio do canal do Suez, que ficou bloqueado por causa de um navio. Portanto, tudo isto gera grandes incertezas que depois estão associadas a riscos que muitas vezes os privados não querem assumir. Portanto, esta questão do concurso, eu julgo que poderá eventualmente ser resolvida agora com
digamos, com o estabelecimento, com a regularização do mercado mundial e com o lançamento de um novo concurso, com novas, digamos, novas previsões de tráfego, novas divisões de risco, portanto, não só a nível do tráfego, mas a nível da construção, porque, por exemplo, em Sines e a concessão da PSA, que é o operador atual que existe em Sines, que é um operador de Singapura, a divisão de riscos em termos da construção é um bocado diferente do que foi feita no normal do esporte. Eu vou tentar ser um pouco técnico aqui e tentar explicar as coisas de uma maneira mais simples. Rapidamente, sim. Normalmente, portanto, o que é isto de um concurso para um operador privado? Basicamente é uma parceria público-privada. É o Estado que tem responsabilidade sobre um porto, que pede a um operador privado que construa, faça determinadas construções e depois opere o terminal. Neste caso, em Sines, normalmente, a divisão da construção era feita com a autoridade portuária, construía, digamos, o molho de proteção, ou seja, o quebra-mar, e fazia as dragagens, e ficava sob a responsabilidade do privado construir os cais, fazer os terraplenos, os pavimentos, e depois instalar os equipamentos. Normalmente, na maior parte das concessões, digamos, noutros portos, o risco assumido pelo privado é um pouco menor, ou seja, normalmente os privados chegam e fazem apenas os pavimentos e colocam os equipamentos. Portanto, existe um momento de investimento inicial. Não há uma situação correta ou incorreta, digamos que cada situação tem o seu caso e depende, obviamente, das circunstâncias. Neste caso, provavelmente, o concurso que foi lançado, e eu não sei, honestamente eu não sei, também previa assim uma divisão de riscos um bocado mais agressiva para o lado do privado, e depois, vindo a pandemia, obviamente que os privados ficaram um bocado mais relutantes em fazer uma proposta. Sobre a questão da concorrência nos portos portugueses e da regulação, rapidamente, que era o tópico que eu estava aqui a levantar também com a professora Feliciana Monteiro. Sim, eu concordo em parte com a professora Feliciana. Claramente, ter um mesmo operador responsável pelos vários terminais de contentores em Portugal pode não ser benéfico para a economia em geral portuguesa, mas também relativamente ao que se diz a complementaridade dos portos, eu entendo isto de uma maneira um bocado diferente e como eu vejo seria, e eu acho que isto vai um bocado em linha com o que a professora Feliciana estava a dizer, que é, nós não precisamos ter também um terminal de contentores, se calhar, em todos os portos, a cada 100 km de costa portuguesa. Se calhar precisamos ter terminais de contentores, os grandes mais perto dos grandes centros urbanos, e depois ter outro tipo de portos, terminais noutras áreas que estejam mais adaptados à economia do local. Portanto, tem sido difícil implementar terminais de contentores. Aqui, por exemplo, no Barreiro, ao pé de Lisboa, houve muita oposição. Obviamente, isto por um lado, são investimentos que requerem uma grande envergadura financeira. Por outro lado, um novo terminal ou um novo porto são sempre projetos que têm grandes impactos ambientais. E estes impactos têm de ser medidos e, digamos, afinados e compensados pelos benefícios económicos que também advêm deste tipo de investimentos. Vamos... Sim. É bom que estes projetos se discutam e é bom que sejam levados ao público, mas também é bom que o público perceba exatamente quais é que são os impactos, tanto positivos como negativos, mas depois também tem de haver quem defina tecnicamente quais é que são as melhores localizações para o projeto e no fim tem de haver um decisor político que assuma as responsabilidades, obviamente. O que me leva aos últimos tópicos da nossa conversa, professora Feliciana Monteiro, a questão da sustentabilidade e do respeito pelas normas ambientais, já aqui sublinhou, digamos, introduziu esse tópico. A minha questão é se não só os portos portugueses, mas sobretudo os portos a nível mundial, porque é de facto uma estrutura globalizada, estão devidamente, enfim, já apetrechados para esse desafio. Tem sido muito discutida a questão das emissões no setor marítimo, mas também ao nível da operação da portuária, até porque penso, não sei se estou correto ou não, mas a professora vai corrigir-me, a digitalização dos portos pode ajudar também, digamos, a melhorar, digamos, o comportamento ambiental de todo este setor. Começando pelo nível estratégico, a União Europeia impôs a si própria, não é? De se tornar o primeiro continente neutro em emissões de carbono até 2050 e de digitalizar a economia. Portanto, a sua pergunta vai
vai de encontro a isto, julgo eu. E isto, a ideia aqui é reforçar a competitividade. Os portos têm estado já com preocupações a nível de, por exemplo, certificação de portos verdes. Não é uma preocupação de hoje e não é imposta pela União Europeia. Agora, o que acontece é que os investimentos, ainda para mais sendo uma indústria a nível internacional, os investimentos têm que pensar quando é que são feitos e quando é que é a melhor altura para ser feitos. Normalmente, quando uma tecnologia é nova, é mais cara. Se faz um porto e não faz os outros, por exemplo, se um porto exigir determinados patamares de sustentabilidade e os outros não, a indústria de transporte marítimo podia facilmente mudar de porto para algum que naquele momento ainda não teria essas exigências. E esta dança entre a vontade de se tornar cada vez mais verde e ao mesmo tempo não o fazer antes de todos os outros para não perder os clientes, tem andado aqui nos últimos tempos. Mas, por exemplo, no norte da Europa já há muitos terminais que têm certificação verde e está a chegar. E agora, com a direção do foco da União Europeia nisto, acho que chegou na altura de fazer a parte do investimento. A digitalização ajuda muito a nível também, mesmo da parte não só do porto, mas toda um fluir de informação ao longo de toda a cadeia logística. Os nossos portos têm condições para estar à altura do desafio. É necessário, mais uma vez, os investimentos. E realmente os investimentos no porto, quando se vê aquilo num gráfico, parece uma escala com degraus, que é, o que acontece é que a nível inicial os investimentos que se requerem são sempre elevados. E só ao longo de um determinado tempo é que o custo médio desse investimento vai ficando cada vez mais competitivo para a empresa que os fez. Portanto, quando se fala em investimentos, tem que se ter uma estratégia a médio e longo prazo que faça sentido. A proliferação de porta-contentores é boa ou má para o ambiente, professora? Bom, começando por ser inevitável, já não temos... temos é que procurar minimizar o impacto. E o que acontece é que acho que um pouco como em todas as indústrias, no início não se estava muito preocupado com isso, mas agora, por exemplo, líderes mundiais como, por exemplo, a Mars, que já têm até programas de limpar os oceanos, das próprias empresas, já nos últimos anos têm visto a necessidade de mostrarem que não são só transportadores, mas que são transportadores que se importam com o impacto que a sua indústria tem no mundo. E gostaria muito de ver mais e mais empresas a fazerem isso e a colocarem isso até como um ponto de marketing, não só como marketing, fazerem no mesmo, mas tem que ser um investimento cada vez mais acentuado. E também só queria dizer mais uma coisa, que é uma coisa que eu acho que às vezes, e isto como eu trabalhei na Bélgica, ali perto da Holanda, uma coisa que se fazia muito era que antes de se fazer investimentos avultados nos portos, faziam-se estudos económicos do impacto direto e indireto destes investimentos. Tinha-se em conta não só as externalidades negativas, mas também todo o impacto positivo que tinha na economia. E então, quando se partia para a discussão pública, não se partia só com os comentários de que tem estes impactos negativos, mas dizia-se, em contrapartida, está a gerar X empregos diretos, vai gerar X empregos indiretos, vai ter um efeito catalisador na região, na economia local, regional, do país. E estes argumentos ajudam muito à discussão e dão uma certa... reduzem o risco de depois de quem investe, quer seja o público, quer seja o privado, e até mesmo a parte da aceitação pública. E neste tipo de discussão inclui-se também a própria vantagem dos investimentos a nível de tornar sustentáveis e de acordo com as orientações de sermos o primeiro continente em emissões de carbono, neutro em emissões de carbono. José Rino, isto é levado em linha de conta? A sua área de investimento tem a ver com isto? Obviamente, o banco, quando analisa investimentos, quando analisa projetos para poder investir, tem sempre em conta critérios ambientais e climáticos. E indo exatamente de encontro ao que está a dizer a Feliciana, nós mesmos, em cada avaliação que fazemos de um novo projeto, fazemos uma análise de custos-benefícios que incluem
não só os custos financeiros, obviamente, a construção do porto, mas também os benefícios que advêm do projeto, tanto ambientais como sociais. Obviamente que, como já foi dito, os portos hoje em dia já têm uma visão de caminhar para a sustentabilidade das suas operações desde já há alguns anos, e esta verte-se principalmente em dois eixos muito principais, um que já foi referido, tanto a digitalização, mas o outro é também a eletrificação das operações, ou seja, a passagem de equipamentos de manutenção, de manipulação de carga, dos típicos e os tradicionais que eram, que necessitavam de combustíveis fósseis, gasolina, gasóleo, para equipamentos elétricos. Também é um dos grandes vetores da redução de emissões nos portos. Outro aspecto também muito importante hoje em dia para a eletrificação do setor e das operações portuárias e reduzir diretamente as emissões tem a ver com as ligações elétricas no cais para os navios que estão acostados, para não terem de, estar com os motores em funcionamento quando estão acostados, poderem se conectar eletricamente a um ponto elétrico em terra e reduzirem imediatamente as emissões que quando estão num porto, no centro da cidade e reduzir o impacto negativo das emissões sobre as pessoas. Por fim, professora Feliciana Monteiro, há mesmo um tópico que eu não posso deixar de abordar, e por isso que gostaria de terminar consigo, porque, a dada passagem do seu livro, olha de novo para a questão, no fundo, geoestratégica global, e fala sobre impactos negativos para Portugal, para os portos portugueses, de algumas realidades, duas em particular. Uma é daquilo que tecnicamente chama o nearshoring, ou seja, a transferência de uma operação comercial para um país próximo da sua sede ao mercado natural. E depois também uma outra preocupação relacionada com as alterações, de rotas, e aqui um pouco relacionado com as ligações ferroviárias que a China pretende fazer para determinados pontos do globo e que, na sua perspectiva, podem tornar mais periféricos os portos portugueses. Pedi-lhe que explicasse muito rapidamente esses argumentos aqui aos nossos ouvintes. Os portos concorrem não só internacionalmente, mas também a nível regional. E há sempre aquela comparação, nomeadamente com os portos espanhóis, que há quem diga que a nível, por exemplo, de investimentos estão 1 ou 2 décadas à frente dos portugueses. E a questão de, por exemplo, um porto ser usado como transshipment e depois a partir daí a carga sair, por exemplo, não só por via terrestre, mas também por short sea shipping para outros países numa certa área, é um ponto em que podemos focar-nos em Portugal. Desculpe, lá esqueci da segunda parte. A segunda parte tem a ver com a questão chinesa e a questão da rota que vai usar, ligações ferroviárias com determinados pontos. A política chinesa pode tornar mais periférico a natureza geográfica dos portos portugueses. Pois, aí temos que olhar de onde é que provém as mercadorias que chegam por mar a Portugal. E realmente vemos que metade delas vem de outros países europeus, um quarto vem da África e outro quarto das Américas, nomeadamente aquela parte de Colômbia, Brasil. A Ásia ainda representa uma percentagem ínfima. E ao posicionarmos como um ponto na cadeia logística, nas rotas, por exemplo, Ásia, Europa, Américas, é olhar para isto como uma oportunidade. Há uma área toda aí que pode crescer, visto que hoje em dia os valores que vêm da Ásia ainda são baixos. Portanto, de certa forma, olhar para os dados, ver os factos e dizer o que é que podemos fazer aqui para aumentar o nosso volume aí, porque é fundamental para então nos posicionarmos como tem sido falado nos últimos anos, de sermos um dos 15, por exemplo, Sines, como um dos 15 top portos de contentores a nível europeu. É incontornável que tem que se aumentar esse volume que vem da Ásia. Ou então sermos a porta para o Atlântico, também acaba por ser fundamental para sermos um nó fundamental nessa cadeia logística. José Rino, quer num minuto também acrescentar algo sobre estas reflexões?
Sim, eu acho que não devemos temer nestas novas, digamos, ambições ou projetos da China também, relativamente a essas novas ligações ferroviárias que eles pretendem implementar pela Eurásia, já alguns a funcionar, mas basicamente digamos que são mercados diferentes, portanto os bens podem ser transportados entre o Extremo Oriente e a Europa por avião, por ferrovia ou por navio. Sabemos que por navio demorarão um mês e meio, custam X. Por ferrovia, se calhar, demorarão 3 semanas e custarão X mais Y. Por avião, se calhar, custam 3 ou 4 dias, mas custam X mais Y mais G. Portanto, são mercados diferentes, são produtos diferentes que circulam nestes 3 diferentes modos de transporte. E é um facto, a China está a expandir a sua influência na Eurásia, através do que eles chamam o One Belt, One Road Initiative. E na Europa temos de saber viver com isso, entender quais é que são os seus objetivos e também tentar implementar os nossos e tirar o melhor partido deste novo panorama. Muito obrigado, José Rino, Feliciana Monteiro, os nossos convidados neste programa, onde abordámos os portos em Portugal, e não só, mas portos em Portugal é sobretudo o nome do ensaio que nos trouxe até este programa, o programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir este programa de forma integral nas plataformas digitais habituais de podcast, um programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Voltamos na próxima semana com outra conversa, outro tema em debate neste Da Capa à Contra Capa.